Olá, muito bom dia, Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. Hoje é sexta-feira, hein? É isso aí. Recebam a paz do Senhor Jesus, desde que vos saúda sua irmã em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Estamos aqui nos estúdios da Goiânia Veículos, aí o estúdio B da Goiânia Veículos, onde transmitimos o Bom Dia com a GV. Comece o seu dia hoje chamando Jesus de maravilhoso. Essa é uma dose de fé, dose diária de fé, para que você comece o seu dia abençoado, motivado e ativado. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Ao meu lado está ele, Rodrigo Mundim. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo também. Que Deus esteja conosco nessa manhã de sexta-feira, abençoando a nossa sexta-feira. Creio eu que será a melhor sexta-feira de nossas vidas. Sexta-feira já é diferente, né, Xará? Muita gente gosta da sexta, né? Verdade. Eu gosto mais da segunda, sabe? Já. Mas é porque... Tô vendo. Mas eu amo a sexta-feira. Mas que Deus venha colocar, né, a palavra dele em nossos corações hoje. Que nossos corações sejam terra fértil para absorver a palavra do Senhor, colocar essa palavra em prática. Porque, afinal de contas, nós temos que ler, meditar, absorver a palavra do Senhor e, acima de tudo, colocar ela em prática, né, Xará? Que é o mais difícil. É verdade, Xará. Eu e você, na sexta-feira, a gente desenvolve o ministério de Marta, né? Sexta e sábado, né? Em casa é final de semana, Marta. Arrumação de casa. A gente também trabalha nessa área aí, ó. Deus também nos usa nessa área, né? Deus nos usa em várias áreas. Deus abençoe sua vida. Vamos começar? A semana toda falamos sobre avançar ou vencer por intermédio da palavra, e hoje não será diferente. Vamos falar sobre o último episódio desse tema nesta manhã de sexta-feira. Qual tema vamos ler, Xará? Vamos lá. Salmo 119, Salmo 119, verso 105. Fala assim, ó: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O Salmo 119, na verdade, tem vários autores no Salmo 119. Não que são vários autores, mas que são várias menções de vários salmistas inseridos no Salmo 119. Com seus, é o salmo mais extenso da Bíblia, né? Só que o Salmo 119 ele é carregado por ensinamentos valiosíssimos. O versículo 119, o versículo 105 do capítulo 119, ele nos dá dois aspectos, ou nos dá uma direção em dois prismas. Primeiro, fala da lâmpada, depois ele fala dos pés. A lâmpada é instrumento de quê? Iluminar, clarear, trazer luz, né? Então a lâmpada, o objetivo dela é trazer luz, iluminar, né? Tirar a escuridão, a obscuridade, tirar as trevas. A lâmpada serve para isso. Quando Jesus falou com a mulher, lembra olha só que veio, né? Que veio aqui agora, Xará. Lembra da mulher da dracma perdida? Ela estava procurando a dracma, enquanto estava escura ela não achava. Por quê? Porque não tinha luz. O que ela faz? Ela acende uma lamparina para procurar algo. Porque você não consegue encontrar nada no escuro. Tem gente que está vivendo na escuridão dos pensamentos, e você não vai encontrar saída na escuridão dos seus pensamentos. Tem gente que a vida dela está tão recheada de trevas que ela não consegue sair do que ela está vivendo, porque não tem luz na vida. Não tem. A luz, ela traz revelação. Uma coisa quando está escuro, outra coisa quando se ilumina. Você não consegue achar nada no escuro, mas quando joga um foco de luz. Quer ver um exemplo? Todo mundo já usou a lanterna do celular. É um negócio imprescindível no celular. Quando você está num lugar que não tem energia elétrica, o que você faz? Acende a lanterna do celular para quê? Para procurar. Porque onde você joga a luz traz revelação.
revela o que está escuro. A Bíblia diz em Daniel que o Senhor, olha só, o Senhor conhece os que estão em trevas, porque com Ele mora a luz. E Ele revela o profundo e o escondido. Então o que está escondido, o que está obscuro, o que está em trevas, quando se joga a luz, automaticamente é o que? Reveladora. A luz ela revela, a luz ilumina, a luz traz luz, a luz ela traz, o que mais podemos dizer? A luz ela traz a sensação de segurança. Olha que isso, que forte. Já viu criança quando vai dormir? Se estiver tem criança que no escuro ela não consegue dormir. Tem que deixar sempre aceso. A luz traz direção. A luz traz direção. Jará, você viaja muito, principalmente à noite. Você já apagou o farol do seu carro à noite, até para fazer uma gracinha e tal. Você apaga ali, você não consegue enxergar nada na estrada. Justamente. Mas quando você joga o farol, o que faz? Porque quando ilumina, você vai ter o quê? Um direcionamento, vai ter o caminho. Porque sem luz, você corre risco de bater, você corre risco de entrar num buraco, numa ribanceira e etc. Mas a luz direciona o seu caminho. Olha que fantástico isso aqui. E quando o salmista está dizendo assim, ó, lâmpada para os meus pés. Os pés falam de quê, gente? De caminhar, direção, estabilidade. Os pés falam de quê? De sustentabilidade, de fundamento. E o salmista está dizendo assim, ó, a lâmpada para os meus pés, que me guia, é a tua palavra. Aleluia. E ela é luz para os meus caminhos. Ela que me mantém em retidão, ela que me mantém focado, é ela que me mantém direcionado. A luz traz isso. Então olha que fantástico isso aqui. Por que o salmista está falando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos? Porque ele está dizendo assim, ó, sem a tua palavra eu ando em trevas. No pensamento, no sentimento, nas emoções, eu ando em trevas se a tua palavra não estiver presente. Ele está falando assim, ó, mas a tua palavra me traz luz. Então, olha só, você só é iluminado se você guarda a palavra. Se você só tem direcionamento se a palavra está inserida no seu coração. Você só tem esse respaldo se a palavra estiver firme dentro de você. Porque a palavra tem esse poder. Jesus tem essa capacidade. Jesus tem esse poder. A palavra tem esse poder absurdo de trazer, de iluminar, de trazer revelação. O Xará agora há pouco mesmo falou, Deus fala comigo, ele abriu a Bíblia. Olha que fantástico isso aqui. A gente fazia isso muito, né, Xará? Quando a gente era mais novo. É claro que ele fez aqui agora e tal. Mas a gente, quando era mais novo, a gente fazia muito isso. Deus fala comigo, e abre a Bíblia ali, o versículo cair é aquele. Mas por que a gente faz isso? Porque isso o quê? Direcionamento. É Deus querendo falar com você. Mas você fala através de quê? Traz luz para minha vida, Senhor. E o Senhor faz o quê? Através da palavra, Ele te revela algo que você não sabia. Ele te responde algo que você esperava. Então, gente, a palavra continua sendo a luz e a lâmpada que ilumina a nossa vida. Amém. Xará, eu lendo esse texto aqui, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe, eu era meio, assim, eu sempre fui bom na área das exatas, né? E na área de português, assim, eu era péssimo, né? Em português, redação e tudo mais. E aí a gente estava aprendendo aquela questão do pronome definido, né? E aí ela falou, Rodrigo, olha aqui, para ele me ensinando na época, ela falou assim, ó, versículo da Bíblia, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu não sou um caminho, uma verdade, uma vida. E assim eu assimilei, né? Quando a gente fala, né? E aí eu lendo, né? Essa palavra daqui hoje, fala assim, ó, a tua palavra é uma lâmpada. Ou seja, só se pegarmos aqui a interpretação do texto, ou seja, a palavra do Senhor não é uma das lâmpadas, ela é a lâmpada que ilumina o que? Os nossos caminhos. Ou seja, a palavra do Senhor, ela é a verdade. A Bíblia, aí muitas pessoas falam assim, Rodrigo, mas a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia foi isso, a Bíblia foi aquilo. Beleza, só que foram o quê? A inspiração divina está nela. Quando nós lemos a Bíblia, certo? Não sei se acontece com você, Xará, mas toda vez que eu vou ler a Bíblia, antes de eu ler, eu oro. Eu peço ao Senhor, Senhor, me ilumina,
Me revela o que? A tua palavra. Me revela aquilo que está o que? Às vezes oculto nas entrelinhas. Me dá revelação, me dá discernimento da tua palavra. Apesar de ser escrita pelos homens, mas Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele habita na palavra dele. E quando ele revela, quando eu estava lendo, que ele falou assim, ó, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. Ou seja, não tem duas. Não tem dois caminhos. Xará retratou muito bem a questão dos pés, a direção. Então aqui está falando que a palavra do Senhor é o seguinte, como ela é a lâmpada, ou seja, ela ilumina a direção o quê? Do seu caminho. Só que ela só vai iluminar a direção do seu caminho se ela for o quê? Luz. Porque não tem como a palavra iluminar o seu caminho se ela não for luz. Verdade. Não tem como um evangelho ou uma doutrina iluminar o seu caminho se ela não tiver o quê? Luz. Já andou no escuro? Alguém já levantou de noite? Eu já acontece isso. Você vai levantar de noite, às vezes para ir no banheiro, às vezes para tomar uma água, né? Tem as casas mais antigas, não tem aquela tomada, né? Aquela segunda tomada na cabeceira da cama. Só tem na entrada do quarto. Verdade. A minha casa é assim. Então você tem que levantar, né? O apartamento que eu morava tinha tomadinha do lado da cabeceira da cama. Você acordava, ligava a tomada e beleza. Agora a casa minha agora não. Então você tem que levantar. Mais ou menos você sabe o caminho e a direção. Só que vira e mexe, você tropeça num sapato, você tropeça numa sandália, numa chinela, num brinquedo de criança. Por quê? Porque não tem luz. Por mais que você conhece o caminho de ir ao banheiro, ou por mais que eu conheça o caminho, a direção da porta, querendo ou não, nós esbarramos em algum obstáculo. Retratando para os dias de hoje, retratando para o que o Xará leu, ou seja, por mais que nós possamos caminhar pelas nossas próprias pernas, se não tiver a luz da palavra do Senhor, você sempre vai dar o que? Um esbarrão. Você sempre vai fazer o que? Tropeçar. Você sempre vai andar, Xará, pelo que você acha que sabe. Não, eu vou descer, mas a direção da porta do meu quarto, eu sei que está nessa direção. Não estou enxergando a porta ainda, mas eu sei que está nessa direção. Ou seja, quando você não tem a palavra do Senhor, Xará, você vai pelo achismo, pelo que você sabe daquela certa direção, mas você não sabe exatamente aonde está. Verdade. Você não sabe exatamente o que está no seu caminho. Mas quando você liga a luz do quarto, e quando você vai descendo a escada, ou quando você vai caminhando, à medida que você vai caminhando em algum cômodo, você vai ligando a luz, você vai tendo o quê? A orientação certa de cada coisa que está na sua casa, de cada coisa que está no seu caminho, cada empecilho, cada brinquedo às vezes fora do lugar, cada calçado, cada coisa. Ou seja, quando nós falamos que a palavra de Deus é a luz, quando nós temos a palavra de Deus em nós, quando nós meditamos nela e temos ela, Xará, os nossos olhos o que? Se ilumina. A nossa visão se ilumina. Não é só os nossos pés, porque os pés, ele não vai sozinho. O pés, ele conduz o quê? O nosso corpo, a nossa visão, a nossa mente. A sua mente não vai sem o seu pé. O seu braço não vai sem o seu pé. O corpo seu não vai sem o seu pé. Você não anda só com as mãos, você anda com os pés. Então, para você andar nos caminhos do Senhor, o que tem que acontecer? Ele tem que te dar o quê? A luz. E a lâmpada para o caminho dele é a palavra dele. E nós temos que meditar nessa palavra de dia e de noite, para que nós não possamos, ou não podemos, né, tropeçar naquilo que a gente não vê. É verdade. Que a palavra de Deus esteja sobre o seu coração. Vamos orar, Xará? Vamos orar, Senhora. Amém. Pai, no nome de Jesus, obrigado por mais uma semana de vitória, mais uma semana debaixo da tua proteção, mais uma semana, Senhor, que nós entregamos ao Senhor. Fechamos essa semana, meu Pai, com esta palavra poderosa que o Senhor nos deu. Traz luz, meu Pai, para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso caminhar, para que possamos, meu Pai, estar diligentes na Tua palavra, para que possamos estar, Senhor, firmes no propósito, trazendo, Senhor, traz a revelação e que possamos, meu Pai, ter um coração em Ti. Como disse o salmista, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos.
Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado pelos nossos ouvintes, pelas pessoas que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Que a graça do Eterno te alcance. Que você tenha um final de semana abençoado. Já estamos nos despedindo aqui desse programa com saudade no coração. Lembrando que voltaremos na próxima segunda, se Deus assim nos permitir. Tenham todos um final de semana abençoado. Um abraço afetuoso e até segunda-feira. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Antes de eu falar um abraço afetuoso, eu vou pedir para vocês, né? Sexta-feira, vai lá, compartilhe o nosso vídeo, clica lá, curte. Gente, eu peço vocês para curtir, não é para dar like para nós não, tá? Eu peço para vocês curtir, é porque cada vez mais que você curte o vídeo, cada vez mais que você compartilha, certo? O vídeo, tem um algoritmo lá no YouTube que entrega essa mensagem para mais pessoas. Então, se você puder ser bênção em nossas vidas, vai lá, finalzinho, essa mensagem está chegando ao final. Você vai lá, já curte o vídeo, deixa seu comentário, coloca lá o bom dia, um emojizinho, nos ajuda para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas. No mais, um abraço afetuoso e até segunda-feira, às 7 horas, nesse mesmo canal.